Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Polícia prende suspeito de matar empresário em Uberlândia. Estratégias da Caixa devem mexer no bolso de quem pretende financiar imóveis. Os mutuários que já assinaram contrato não terão mudanças e os imóveis financiados com recursos do FGTS ou pelo programa Minha Casa Minha Vida também não tiveram alteração nas taxas de juros. Falta de chuva provoca perdas de até 50% nas lavouras do noroeste de Minas. Você tá vendo aí, tá morrendo tudo, não tem nada para salvar mais. Mesmo que chove aqui, a metade já foi embora, né? Quase tudo pronto para a FenaMilho 2015 em Patos de Minas. Agora no Band Cidade que está no ar. Boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje à tarde o homem suspeito de ter matado o empresário Ilo Martins dos Santos, de 50 anos. O crime foi registrado ontem na zona rural de Uberlândia. E diante dessas informações que o caseiro Wesley Alves dos Santos, de 20 anos, não teria ido trabalhar na segunda-feira, e também chegando a informação de que o mesmo havia sido preso em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo um revólver calibre 32, na noite de sábado, os policiais militares deslocaram-se até o presídio, onde o Wesley se encontrava recolhido, onde o mesmo confessou o crime. Já depois dessas informações, a Polícia Civil trouxe até essa delegacia, com auxílio da SUAP, o autor que confessou a prática delitiva, bem como o fato de ter discutido com a vítima na tarde do sábado, onde efetuou um disparo de arma de fogo contra a sua cabeça, com a própria arma de propriedade dessa vítima. A vítima teria caído ao chão, onde o autor a levantou e colocou deitado no sofá, efetuando mais 4 disparos em sua cabeça em seguida. Posteriormente, o Wesley fugiu do local, sendo encontrado pela Polícia Militar na noite de sábado de posse dessa arma de fogo. No primeiro momento, realmente, a polícia trabalhou com uma linha investigativa que dava conta do ocorrimento de um latrocínio, em razão da vítima ter mais armas de fogo em casa e ter sido subtraída a sua carteira, contendo uma certa quantia em dinheiro e armas de fogo. Porém, durante a vistoria no local, a Polícia Militar encontrou as outras 3 armas, bem como tivemos informações do paradeiro da carteira da vítima. Desentendimento. Você estava apenas 15 dias de caseiro lá no sítio dele. Por que foi esse desentendimento? É porque eu queria dinheiro para poder vir pagar a pensão do meu menino e ela falou que não tinha. E eu fui lá dentro acordar ele ficou bravo. Você se arrepende do que você fez? Lógico, que isso. Agora a economia, sem perspectiva de obter uma nova injeção de recursos do governo nos próximos anos, a Caixa Econômica Federal busca estratégias para continuar as operações. A Caixa Econômica Federal detém mais de 70% do crédito imobiliário do país. Com a decisão, ela aumentará os juros para os novos financiamentos para a casa própria e terá impacto de até 14% nas prestações. A iniciativa é desacelerar ainda mais a locomotiva de crédito. O grande problema da Caixa é concentrar cerca de 80% do financiamento imobiliário no país inteiro. É que quando há um problema de excesso de endividamento das famílias e, consequentemente, a inadimplência, isso vai recair inteiramente em cima do banco. O banco justificou o reajuste com base no aumento da taxa Selic, juros básicos da economia, que passaram de 10% para 11,75% ao ano em 2014. O aumento das taxas influenciará o mercado imobiliário da cidade. No sentido negativo, de forma que taxas de juros mais altas elas vão impedir novos negócios ou inibir novos negócios no mercado imobiliário de Uberlândia. Os mutuários que já assinaram contrato não terão mudanças e os imóveis financiados com recursos do FGTS ou pelo programa Minha Casa Minha Vida também não tiveram alteração nas taxas de juros. As duas modalidades financiam unidades de até R$ 190 mil para famílias de menor renda. Eu acredito que o maior impacto que o mercado deva sofrer para esse ano e o próximo será que as construtoras irão retrair os seus lançamentos, né? Nos últimos anos tivemos vários lançamentos, as construtoras com atuação
muito alta no segmento. Os financiamentos mais caros serão afetados pelas novas taxas que vigoram para os contratos assinados a partir do dia 19 de janeiro. O cliente mais afetado vai ser aquele que vai recorrer ao financiamento de imóveis acima de 750 mil. Para o orçamento familiar, o financiamento pode ser um bom negócio, mas com a alta dos juros nas prestações, poderá impactar no bolso do brasileiro. O financiamento da casa própria, ele continua sendo o único recurso disponível. Como a União é dona da Caixa, os lucros do banco são devolvidos ao Tesouro na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Além de que, as taxas cobradas pela instituição servem de referência para operações semelhantes nos demais bancos, que poderão ganhar mercado. Bancos privados, se houver interesse deles, eles poderão oferecer taxa de juros mais atrativas do que a Caixa. Então, abriria uma boa concorrência. Da economia para o agronegócio. Como em todos os anos, o clima é um fator decisivo para o desenvolvimento das lavouras de grãos. E este ano, a irregularidade no regime de chuvas em grande parte das regiões produtoras do Sudeste e Centro-Oeste tem provocado impactos negativos. A produção de grãos no Brasil para a safra 2014 e 2015 deverá ser um pouco mais de 202 milhões de toneladas, segundo o último levantamento da Conab. A soja se destaca entre as demais culturas e deve chegar a 96 milhões de toneladas. Na fazenda do seu Darcy, dentre os 400 hectares plantados de soja, 140 são irrigados com pivôs. A técnica, que deve ser usada com moderação, reduz a zero o risco de perda. No entanto, a área que não é irrigada ainda sofre com as altas temperaturas. A soja é o grão mais resistente ao calor e à falta de chuvas. Mas mesmo assim, aqui na fazenda do seu Darcy, ele já estima uma perda de 30% em sua produção. Não tem o que fazer, né? Nem fungicida, nem inseticida, nada funciona, né, com a seca. Nunca teve assim uma época tão ruim assim de seca, de sol tão quente. O preço da soja hoje não passa dos R$ 58,00 a saca. Seu Darcy acredita que esse valor não aumente por causa da queda na colheita. Segundo ele, em outros estados, as condições do clima estão favoráveis e vão garantir uma ótima safra este ano. Todo mundo planta para ter um bom resultado no final, né? Mas eu acho que não vai ter muito aumento, né? A previsão de aumento vai ser muito pouco. E os produtores de soja do noroeste de Minas também estão preocupados. A falta de chuvas tem provocado perdas de até 50% nas lavouras. O noroeste de Minas está sentindo a falta de chuvas e as altas temperaturas. Na Chapada de Unai, Brasília, muitas lavouras de soja estão enfrentando um veranico de quase 30 dias sem chuvas. Você está vendo aí, está morrendo tudo, não tem nada para salvar mais. Mesmo que chove aqui, a metade já foi embora, né? Então não tem mais o que você comemorar, né? Na verdade, nós tivemos aqui um excesso de calor e a última chuva real ocorreu aqui dia 22 de dezembro. Com a falta de água, a soja não cresceu e amadureceu antes da hora. E os grãos perdem valor na comercialização. Nesta fazenda, a expectativa era de colher 50 sacas por hectare, mas não deve chegar a 25, com perda de 50%. Mas em torno de 50% está perdido, mesmo que chova hoje. Então, um veranico histórico para a região e está comprometendo tanto a soja e principalmente o feijão, né, com grandes prejuízos e perdas consideráveis. E a chuva que caiu em Uberaba nos últimos 2 dias ainda não é suficiente para trazer alívio para o homem do campo. Boa noite, Gabriela. O que pode acontecer se não chover nos próximos dias? Boa noite, Natália. É verdade. Se não chover mais na região de Uberaba nos próximos dias, a Prefeitura poderá decretar estado de emergência. Uma força-tarefa está sendo criada para conscientizar o homem do campo sobre a crise criada com a falta de chuvas. O secretário de Agricultura se reuniu com técnicos da Emater e o presidente do Sindicato Rural de Uberaba.
O assunto: providências urgentes a serem tomadas para minimizar os efeitos da falta de chuva nas áreas rurais de Uberaba. O estado de emergência não está descartado. Olha, na questão do homem do campo, nós temos a preocupação com a agropecuária, né? As lavouras, as pastagens. Agora nós estamos olhando, fazendo um diagnóstico, né? Desde quinta-feira passada, fazendo um diagnóstico da nossa região para verificar quais foram as perdas nas lavouras de soja, nas lavouras de milho e nas pastagens, para que a gente possa, se for o caso, pedir para o município decretar estado de emergência. Para o gerente regional da Emater, o momento é preocupante e os técnicos têm muito trabalho, principalmente conscientizar o homem do campo em arrumar alternativas para superar a crise com a falta de água. A gente orienta que aqueles produtores que tiverem problemas em suas lavouras, com a questão da interferência das condições climáticas não foram condizentes, né? Que ele procure, que se tiver seguro, procurar a sua seguradora para poder buscar soluções e fazer a vistoria da lavoura que estiver em condições problemáticas. E também, no caso, aqueles que não tiverem seguradora, mas precisar de algum subsídio de informação técnica, algum tipo de relatório da condição daquela lavoura, procurar, né, a Emater. Devido ao período seco, conhecido como veranico, totalmente atípico para esta época do ano, que deveria ser um período chuvoso, técnicos da Emater já estão visitando as comunidades rurais e já estão constatando perdas de até 50% nas lavouras, principalmente plantações de milho e soja, o que acende o sinal de alerta para o agricultor. É preocupante, mas eu acredito que nós vamos passar por essa crise, né? E o homem do campo vai conseguir não só reservar água, como nós teremos aí a volta das chuvas para minorar os efeitos da seca. A Associação Comercial e Industrial de Uberaba promove encontro com os deputados estaduais e federais com domicílio eleitoral na cidade. É o que você vai ver em instantes. Depois da saída do secretário de Saúde de Uberaba, Farrim Sauan, quem assumiu a pasta de forma interina foi Marco Túlio de Azevedo Cury. Ele conversou com a equipe da Band Triângulo sobre alguns assuntos importantes. Antes de assumir o cargo, eu já assisti à televisão, já vi reclamação dos vereadores, ou seja, o Conselho passando aquilo que a população anseia, o qual era a insatisfação. Então, já tenho um diagnóstico inicial e estou indo atrás desse diagnóstico rápido. Já fui em nas duas UPAs e numa unidade de saúde. O meu gabinete vai ser itinerante. Eu não vou ficar dentro da secretaria. O trabalho da dengue está sendo muito bom, está sendo bem feito a contento. Eu quero alertar que a população, algumas pessoas pedem, até vocês, imprensa, cadê o fumacê? Fumacê é quando está com epidemia. Não é o nosso caso. E é lançar veneno no ar, não é remédio. Então, veneno no ar, sem necessidade, é risco de saúde, é respiratório, problema de doença. Não precisa de jogar veneno onde não tem problema. A odontologia precisa de uma injeção de ânimo, tanto dos profissionais, como de equipamento e como de atendimento da população, porque a boca é a porta de entrada de muita coisa. É o diagnóstico de muita doença. Então, nós vamos dar um ênfase muito grande a essa área tão importante na saúde. Para muitas pessoas está difícil conviver com o calor forte dos últimos dias. Quem não tem onde se refrescar, sai em busca de uma alternativa. No entorno da cidade de Uberlândia são inúmeras cachoeiras e rios. Com o verão a todo vapor, aos finais de semana esses locais viram pontos de encontro dos uberlandenses. Tem até quem faz da beira do rio a extensão do quintal de casa. Vem me divertir, sair um pouco do calor, né? E eu já vim aqui várias vezes e a gente gostou daqui. É bom, né? Porque tá quente demais, né? Aí tem que vir pra beira do rio pra dar uma refrescada, porque o sol tá quente. Todos estão mesmo fugindo do calor, seja só por um mergulho ou um churrasquinho perto da água. O que importa mesmo é se refrescar. Muito bom, posição. Pisciano eu, adoro água. E aqui é o melhor lugar, né? Perigoso, muito gostoso aqui.
A opção de Uberlândia é vir aqui no Poço Azul, porque é um lugar maravilhoso, um ambiente muito gostoso. Mas o usuário tem que ficar alerta quanto aos riscos de afogamento. Em 2014 foram 10 casos e esse ano ao menos um já foi registrado. A pessoa que por acaso não dominar a técnica da natação deve evitar de transitar por aquele local, até mesmo de fazer qualquer tipo de brincadeira, porque uma simples aspiração de água já pode levar essa pessoa a uma inconsciência, consequentemente, ela poderá ser uma vítima fatal. O capitão ainda dá dicas de como ajudar caso haja alguém se afogando. Se ela não tiver o devido treinamento, ela não deve fazer essa abordagem diretamente, porque se ela não domina a técnica para abordar a pessoa, retirar ela de forma segura e fazer o tratamento, ela pode se tornar uma vítima também. Então, se você não tiver o devido treinamento, não vá. Vai jogar um objeto para que ela possa segurar e fazer a flutuação, pode ser uma tampa de isopor, um colete salva-vidas, oferecer a ela alguma coisa que você vai poder fazer, puxar ela de forma segura, um galho de árvore, uma corda. Então, jamais fazer essa abordagem se não tiver o treinamento. A chuva que caiu hoje à tarde em Uberaba causou muitos estragos. Um telespectador nos enviou um vídeo feito pelo celular. Parte do asfalto da Avenida Guilherme Ferreira cedeu e uma enorme cratera impediu o tráfego de quem seguia sentido o bairro Parque São Geraldo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate de 3 pessoas que ficaram presas nos veículos na Avenida Santos Dumont, que ficou parcialmente alagada. Agora vamos para a previsão do tempo para esta quarta-feira na região. Em Buritis, manhã de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 34 graus e a mínima 22. Em João Pinheiro, a máxima será 30 graus, a mínima 19. A previsão é de chuva a qualquer hora, o dia já amanhece com muitas nuvens. Em Monte Carmelo também pode chover nesta quarta a qualquer momento. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. Máxima 26, mínima 17. Em Bambuí, já amanhece nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima 29, mínima 18. Em Carneirinho, a quarta-feira já amanhece com céu parcialmente coberto. A previsão é de chuva a qualquer momento. Máxima 31, mínima 23 graus. Os dados são do Instituto Climatempo. A Associação Comercial e Industrial de Uberaba, a ACIU, promoveu um encontro com os deputados estaduais e federais com domicílio eleitoral na cidade. A proposta foi reunir as lideranças políticas e apresentar as necessidades do município. Aceitaram o convite do encontro os deputados estaduais Antônio Leirim e Tony Carlos e os federais Marcos Montes e Elton Freitas. A reunião dos líderes políticos eleitos por Uberaba foi a oportunidade encontrada pela ACIU para apresentar as principais necessidades do município. A ideia é trabalhar isso mais vezes ao longo do ano e hoje nós vamos apresentar para eles uma pauta de assuntos que são de interesse de Uberaba, da região, e é interesse de Uberaba, tanto do município de Uberaba quanto das empresas, né, para que eles fiquem atentos a esses assuntos lá na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual e na Câmara Federal, votando nesses assuntos favoravelmente ao nosso município. A expectativa é que neste mandato que acaba de iniciar, caminhem juntos também o Executivo e o Legislativo Municipal. Tudo é uma questão de planejamento. Passado o pleito eleitoral, agora nós temos que unir as nossas forças aqui do município, bem como as forças regionais, para que nós possamos debater aquilo que nos interessa. Ouvir os parlamentares que agora foram eleitos, para saber das suas propostas, bem como nós apresentarmos as nossas reivindicações. 16 solicitações foram colocadas em pauta para que sejam tratadas como prioridade pelos deputados eleitos. Na lista estão a implantação do anel viário, do gasoduto, da zona de processamento para exportação, entre outros projetos considerados necessários para o desenvolvimento do município. O prefeito Paulo Piau afirma que mesmo em período de recessão é possível conquistar apoio para a execução das reivindicações apresentadas. Olha, tem um ditado que fala que o muito sem boa vontade é pouco e o pouco com boa vontade é muito. Nós estamos acreditando nisso, sabemos que há uma crise econômica nacional, evidentemente que afeta o Estado, afeta o município,
mas aí é que cada um tem que mostrar a sua potencialidade. Cada deputado estadual, cada deputado federal, juntamente com o prefeito e os dois governos fazendo ações para minorar os problemas da saúde, da educação e assim por diante. O encontro durou mais de 2 horas e, na saída, os deputados demonstraram apoio à iniciativa. Olha, a gente fica feliz enquanto o país, governo federal e estadual, fala em recessão, Uberaba se une às suas lideranças para buscar alternativas. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de trabalhar isoladamente. Num momento de extrema dificuldade que o país vai viver, nós precisamos concentrar nossas forças e ir numa direção que dê resultados à região, à nossa cidade. A cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, se prepara para uma das festas mais tradicionais do estado. Fique com a gente, eu volto já. A cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, se prepara para uma das festas mais tradicionais do estado. A Fenamilho 2015 promete muitas novidades e o show de abertura já está marcado. A data da Fenamilho 2015 já está marcada. A Festa Nacional do Milho acontecerá de 29 de maio a 7 de junho e está cheia de novidades. A principal delas é o retorno das tradicionais barracas universitárias. Realmente são várias novidades que estamos implantando na Fenamilho 2015, inclusive com a volta dos estudantes, aquelas tradicionais barracas, que será no fundo onde estamos, naquele mesmo local que antigamente havia as barracas, né? A festa este ano terá 3 shows por noite que acontecem na Arena, na Praça Parque e no Paiolão. Não haverá mais shows no trio elétrico. O concurso literário, a eleição da Rainha do Milho, o encontro da Mulher do Campo e o Festival de Pratos Típicos do Milho voltarão a acontecer no interior do Parque de Exposições. E o show de lançamento da Fenamilho 2015 já está chegando. É agora no dia 7 de fevereiro com a dupla Rio Negro e Solimões. A entrada é gratuita e o público presente vai poder conferir em primeira mão toda a programação da festa. Nós já estamos nos últimos preparativos para que possamos dar espaço inicial, sendo o lançamento da festa, e na oportunidade estaremos anunciando a nossa grade de shows, que realmente ficou muito boa. Agora o futebol. O CAP Uberlândia, que está de olho no Mineiro da 2ª Divisão, foi a Patos de Minas enfrentar o Mamoré, que vai disputar a elite do estadual. O jogo não saiu do 0-0. Mesmo poupando jogadores para a estreia na elite do Campeonato Mineiro, a equipe do Mamoré partiu para cima do adversário e deu poucas chances ao CAP. O CAP Uberlândia ficou na defensiva e aproveitava as jogadas de contra-ataque. Já o Mamoré buscava vitória em casa, mas pecava nas finalizações. O lance mais importante do jogo aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Após falha na defesa do Sapo, o camisa 11, Fernando Guilherme, foi derrubado na área. Pênalti para o CAP Uberlândia. Edilson Abdala bate e o goleiro Paulo Vitor faz bela defesa. Final, Mamoré 0, CAP Uberlândia 0. Dói, né? Mas é igual eu frisei, é jogo treino. É claro que é ruim, né, errar, mas até então não tinha nem treinado. Graças a Deus eu pude ajudar a equipe a fazer um bom jogo. Achei que nós tivemos um volume bom, várias finalizações, o time se portou bem. Foi um treino bom, né? Tanto para nós, eu tenho certeza que como para o Mamoré também, que vai enfrentar esses tipos de marcação fora, dentro de casa, né? A questão da posse de bola, as viradas de jogo, a recomposição, a perda de bola e a volta rápido, o desenho tático foi bem interessante, né? Pecamos, evidentemente, na questão da finalização, como já havia acontecido no jogo com o Craque. E o Uberlândia Esporte, que também vai disputar a 2ª Divisão do Mineiro, anunciou a contratação do volante Léo Paraíba. O atleta tem 24 anos e jogou no São Bento. Segundo o representante do grupo Cogestor, Márcio Malamude, a contratação foi difícil. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.